tempos especiais, é necessário uma audição especial. Nós estamos submetidos como igreja em uma semana especial. Mas eu não quero aqui começar dando recados nesse momento. Hoje eu quero fazer isso no final. Eu queria que você ouvisse um recado do alto para mim e para você. Com muito temor eu reconheço que a minha responsabilidade é trazer um apontamento profético daquilo que o Senhor espera de nós como igreja. E assim como eu já usei esse termo outra vez, em uma outra ocasião aqui, nesse momento da ministração da palavra, hoje eu quero recitar para você uma carta, a carta do céu para a igreja Emaús. Hoje eu quero ler essa carta do céu para você. Nós estamos no meio de um estudo do livro de Números, e nós continuaremos esse estudo após a nossa conferência. Hoje eu não farei, como de costume nos últimos tempos, uma ministração expositiva, mas eu quero trazer aqui uma discussão, eu quero trazer aqui um apontamento, eu quero trazer aqui uma direção. Eu pedi para que nós abríssemos em Lucas capítulo 24, no verso 13, porque é interessante que foi desse texto que o Senhor nos deu o nome da nossa igreja. O Senhor, Ele foi trazendo uma revelação gradativa quando nós estávamos ouvindo do céu aquilo que Ele teria para nós como igreja. E houve então um momento específico onde houve a confirmação do alto que esse seria o nosso nome. E hoje eu quero trazer para você algo que está na passagem da caminhada dos discípulos a Emaús, que nós não podemos fazer. Hoje eu quero trazer uma clareza daquilo que nós não podemos fazer, e que está escrito na passagem dos discípulos a Emaús que eles fizeram. Quantos estão comigo aqui? Quem está com fome de Deus? A Escritura Sagrada do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eu não sei se você sabe, mas todo ser humano possui a tendência de conversar sobre as coisas sucedidas. Aqui, esses 2 discípulos estavam conversando sobre os últimos acontecimentos, e que era literalmente até mesmo a morte de Jesus. Talvez nós estamos vivendo dias onde, na maioria das rodas, a conversa é a mesma. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão conversando a respeito das coisas sucedidas. Mas o verso 15 diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Você sabe por quê que os discípulos não reconheceram Jesus? Tudo bem que chega um momento, um timing, aonde houve o reconhecimento, aonde os olhos se abriram, aonde houve a revelação. Glória a Deus por isso. Mas hoje eu não quero aqui falar a respeito disso que eu já falei em tantas outras ocasiões, que é esse momento onde os olhos se abriram. Nós como igreja queremos edificar uma casa onde nós tenhamos revelação, que os nossos olhos estejam abertos. Mas eu quero atentar a algo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, que eu acredito que seja o recado da igreja Emaús.
O que não pode acontecer conosco é o verso 15. Sobe o projetor, Henrique, um pouquinho para mim, por favor. O verso 15 diz que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha aqui para mim. Entenda o que eu vou dizer. O caminho mais profundo não é o caminho aonde Jesus vai comigo, mas o caminho mais profundo é o caminho aonde eu vou com Ele. Aqui na história dos discípulos no caminho a Emaús, a palavra do Senhor diz que Jesus ia com eles. Mas lá em Gênesis capítulo 5, verso 24, está relatado, talvez, uma das histórias mais incríveis que aconteceu com o ser humano na terra. A Escritura Sagrada diz, em Gênesis capítulo 5, verso 24, a respeito de um homem chamado Enoque. A palavra do Senhor diz que andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha aqui para mim. Deus não andou com Enoque, Enoque andou com Deus. Que o Espírito Santo me mandou entregar para a igreja nessa semana, que nós precisamos de aprender, que somos nós quem seguimos os passos do nosso mestre. Vou te contar uma coisa. Quando eu e você nascemos de novo, nós nos tornamos a ovelha, e Ele se tornou o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Mas eu quero te contar que teve um dia que este pastor nos fez um convite para que nós nos tornássemos discípulos. Eu quero falar algo para você do fundo do meu coração, porque isso vai determinar a estirpe da obra que nós queremos edificar. Se nós edificarmos uma obra de ovelhas, o pastor sempre vai estar procurando a ovelha para supri-la em cada uma das suas necessidades. Porque o pastor é aquele que deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha que está perdida. Mas se nós edificarmos uma igreja de discípulos, são os discípulos que seguem o mestre. Eu acredito que Deus nos chama não apenas para edificarmos uma igreja de ovelhas, mas Deus nos chama para edificarmos uma igreja de discípulos. O pastor vai atrás da ovelha, mas o discípulo segue as pegadas do mestre. Que nós, como família Emaús, possamos não ser como o início da história daqueles dois jovens na caminhada à aldeia de Emaús, que simplesmente estavam vivendo a vida deles, apenas conversando a respeito das coisas que aconteciam na terra, e não percebendo a presença de Jesus. Mas que o Senhor possa levantar em nosso meio uma geração de Enoque, uma geração de pessoas que estão dispostas a andar no ritmo de Deus. O entendimento a respeito da relação de servo e Senhor precisa ser completamente clarificado no coração dos filhos de Deus. Deus não é seu servo, você é servo dele. Em um contexto onde nós temos o pleno entendimento de que Deus é quem supre a nossa necessidade, isso não faz de Deus o nosso servo, mas isso nos traz o entendimento de que, como Ele é tão amoroso e gracioso conosco, agora é a hora de que eu tenha uma postura para seguir aquilo que Ele tem para mim. Por isso, família, a mensagem de Deus para nós é que nós aprendamos a caminhar com Deus. Eu quero dizer para você que está aqui hoje me ouvindo, Deus te trouxe aqui porque Ele tem um recado para você. Aprenda a caminhar com Deus. Como talvez muitos já falaram aqui, a vida cristã não é meramente uma corrida de 100 metros rasos, a vida cristã é uma maratona. Eu acredito que em tempos onde tantas coisas estão acontecendo, a igreja precisa começar a conversar sobre longo prazo. Precisamos parar de ser
um povo reativo. A igreja do Senhor não pode ser simplesmente um povo reativo, que reage. A igreja do Senhor precisa construir. A igreja do Senhor precisa estabelecer. Existe uma diferença entre você andar com Deus ou querer que Deus ande com você. Há uma grande diferença entre você se colocar à disposição. Eu quero aprender a caminhar nos caminhos de Deus. E a grande verdade é que muitas vezes nós chamamos Deus para andar nos nossos caminhos. E é interessante que a gente fica tanto chamando Ele para andar nos nossos caminhos, que às vezes Ele já está lá e nós não o reconhecemos. Como foi no caso da caminhada à aldeia de Emaús. Realizamos as coisas e depois pedimos para que o Senhor nos abençoe. Deus, abençoe aquilo que eu estou fazendo. Você fala, pastor, é errado pedir para Deus abençoar aquilo que eu estou fazendo? Não é errado, só não é o mais profundo, porque a profundeza está em você identificar, a profundeza está em você perceber, na realidade, quais são os caminhos que Deus tem para você. O desejo de Deus não é apenas abençoar aquilo que você está fazendo, mas hoje Deus quer convidar você a andar naquilo que Ele já abençoou. Você entende a diferença? Uma coisa é eu ficar aqui fazendo e pedindo para Deus abençoar. Outra coisa é eu entender, enxergar e perceber que existe um caminho que já é abençoado, e eu então preciso me posicionar e andar nesse caminho. Tem muita gente pedindo por uma bênção, quando na realidade Deus já colocou sobre você uma estrada. Entre hoje nessa estrada. Não podemos viver um cristianismo de nós simplesmente ficarmos pedindo para Deus até mesmo abençoar aquilo que talvez Ele decidiu não abençoar. Deus tem os seus caminhos e é nesse caminho que eu e você devemos andar. Não chame Deus para andar com você. Sabe por quê? Nós estamos na posição de responder a um chamado e não de liberar um chamado. Chamado de Deus é para ser respondido. É você que ouve a voz dEle. Foi Ele que falou com Jeremias. Foi Ele que falou com Isaías. Foi Ele que falou com Abraão. E é Ele quem irá falar com você. Pergunte a Ele o que Ele está fazendo e se alinhe ao mover dEle. Para você entender a profundidade disso, quero trazer luz a um Salmo 103, verso 7. E eu estava meditando especificamente sobre esse versículo, porque a Escritura Sagrada diz, Salmo 103, verso 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés, e aos seus feitos, aos filhos de Israel. A Moisés, ele manifesta o caminho, mas aos filhos de Israel, ele manifesta os seus feitos. Eu quero te falar uma coisa: todos aqueles que se atentarem aos caminhos de Deus, vão liderar aqueles que apenas conhecem os feitos de Deus. Enquanto todo o povo conhecia os feitos, Moisés conhecia os caminhos. Há de se levantar nesse lugar uma geração de pessoas que não estão apenas preocupados em enxergar os feitos, mas que estão dispostos a perceber o caminho. É por isso que a reunião de Moisés com Deus dura 40 dias. É por isso que Moisés desce dessa reunião e o seu rosto está brilhando, porque ele conheceu o caminho. Nós precisamos hoje decidir quem nós seremos nesse jogo chamado vida cristã. Aqueles que conhecem os feitos, ou aqueles que conhecem e andam nos seus caminhos. Eu acredito que o Senhor nos chama à profundidade.
Eu acredito que o Senhor nos chama a uma percepção espiritual. Eu acredito que o Senhor nos chama a que saiamos da rasura e percebamos aquilo que há de mais profundo naquilo que Ele separou para que eu e você possamos viver. Os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus. Mas o interessante é que quando Isaías recita aquilo que Deus está falando, ele não se limita apenas a declarar que a mente do Senhor é maior do que a nossa, mas ele complementa o raciocínio de que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. É por isso que é muito diferente quando você começa a andar, a conviver, a visualizar, a ouvir um homem que sabe aonde Deus está andando. O que é que Deus está fazendo nesse momento? Olha aqui para mim, a pergunta não é o que está acontecendo diante dos nossos olhos, a pergunta é aquilo que Deus está fazendo. Pare de apenas conversar sobre o que está acontecendo e comece a pesquisar o que Deus está fazendo. Precisamos ter olhos espirituais, precisamos de enxergar além da circunstância. Vamos começar a mergulhar em um entendimento que muitas vezes vai transcender um raciocínio simplório. O que Deus está querendo construir na igreja Emaús? O que Deus está querendo construir na nação brasileira? Qual é o caminho que Deus está estabelecendo para que vivamos? Você sabe, uma pessoa ela pode até ter uma grande influência no mundo físico, e podemos até ministrar a homens, mas mais do que isso, nós precisamos ministrar a Deus. Precisamos conhecer a Deus, irmãos. Eu quero também trazer aqui um texto de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 44. A partir do versículo de número 10. Você sabe, isso aqui é uma advertência para a igreja, é uma advertência para aqueles que são os sacerdotes, para aqueles que são os levitas, para aqueles que são os que estão servindo a Deus. E por que eu estou falando isso? Porque hoje nós estamos no nosso último culto antes da nossa primeira conferência. Deixa eu dizer algo para você, no nosso coração, nós temos um planejamento, e esse é um planejamento porque nós acreditamos que está alinhado com algo que Deus deseja para nós, que nós anualmente tenhamos um momento para parar para ouvir as direções proféticas para uma nova estação. Uma das razões pelas quais nós escolhemos o final do ano para realizar a nossa conferência de uma maneira específica é porque nós entendemos que é um momento oportuno para que o Senhor libere uma nova estação sobre nós. E por que então eu estou falando isso que eu estou falando na noite de hoje? Porque qualquer pessoa que serve a Deus pode ter um coração até legal para realizar atividades benéficas e criar programas para abençoar pessoas. Mas mesmo uma pessoa com um coração de organizar atividades, de organizar eventos, de organizar programas, cujo intuito é abençoar alguém, até mesmo essa pessoa pode não conhecer o coração de Deus. Eu não quero simplesmente organizar um evento e não conhecer o coração de Deus. Você sabe, você pode ter uma vida ativa na igreja, você pode até mesmo ser usado por Deus e ministrar a outras pessoas, mas não ministrar a Deus.
Quando nós falamos de intimidade e profundidade, nós não estamos falando do seu alcance ministerial terreno, nós estamos falando do seu alcance de relacionamento celestial. Olha o que está escrito aqui em Ezequiel 44:10. A palavra do Senhor diz assim: os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados e desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Presta atenção, a palavra profética aqui tem como o destino os levitas que se apartaram para longe de mim, diz o Senhor. Verso 11: contudo, esses levitas que se apartaram para longe de Deus, contudo, eles servirão no meu santuário. Olha que louco, até mesmo pessoas que se afastaram de Deus, Deus permite que elas continuem servindo no santuário dele. E aqui fala: servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. E olha o que ainda fala: eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante este para lhe servir. Você está aí servindo, está servindo no santuário, está servindo na igreja, está servindo na comunhão, está servindo gente, está servindo pessoas, está falando para pessoas, mas seu coração está longe. E aí sabe o que isso vai acarretar? Porque lhe ministram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. E aí o verso 13 diz: e não se chegarão a mim, e não se chegarão a mim. Sabe o que é isso? É Deus falando para esses levitas: você pode até servir pessoas, você pode ministrar para pessoas, mas você não irá ministrar para mim. Olha, irmãos, eu quero que você entenda aquilo que nós estamos fazendo. Nós queremos levantar uma geração de levitas que estão em primeiro lugar preocupados a ministrar ao Senhor. O nosso primeiro sacerdócio é o sacerdócio ao Senhor. Mas existem alguns levitas que o Senhor não permite ser ministrado por eles. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, e nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas. Ó, tem coisa sagrada que não é para você, o Senhor está falando. Que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Olha, verso 14: contudo eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo o que se fizer nele. Nós não podemos ministrar mais a homens, ministrar mais a coisas terrenas do que a Deus. Verso 15, existe sempre o remanescente fiel. Verso 15 diz: mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadoc, a casa de Zadoc, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles sim, eles se chegarão a mim, para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus.
Deus quer edificar nesse lugar uma casa de Zadok. Deus quer edificar nesse lugar aqueles levitas que poderão ministrar ao Senhor. Sabe por que eu estou falando isso, amados? Porque em um grande clima de alegria que toma o nosso coração, um grande clima de entusiasmo, um grande clima de expectativa, deve também ser acompanhado do propósito pelo qual nós realizamos cada coisa. Deve ser acompanhado com o espírito pelo qual nós estamos vivendo cada etapa dentro dessa edificação. Amados, eu não quero inaugurar uma estação de eventos, eu não quero inaugurar uma estação de shows gospel, eu não quero inaugurar uma estação de um entretenimento para essa cidade. O que nós queremos é estar alinhados com os caminhos de Deus. Nós não queremos simplesmente falar: Deus, nós estamos a fim de fazer uma conferência, vamos trazer uns pastores aí de fora, o Senhor podia vir também. Não, Deus não foi feito para vir também. Deus não foi feito para andar naquilo que está na nossa cabeça. É nós que temos que ter um coração de sempre pararmos tudo da nossa vida para falar: Senhor, o Senhor vai apontar o caminho, e nós iremos com os nossos pés para o lugar onde o Senhor está nos direcionando. Sabe por quê? Quero falar algo com muito amor e carinho. É uma dádiva do alto podermos nos relacionar. É uma dádiva do alto nós termos aqui condição de nos relacionarmos. Mas tudo que eu quero é poder ministrar ao meu Senhor. Você é um adorador, tudo que você tem que desejar é que a sua canção chegue aos céus. Não é simplesmente que a sua canção chegue aos homens. A trombeta que eu quero tocar é aquela que será ecoada no mundo espiritual. E esse é o coração que nós devemos ter na presença do Senhor. Nós vamos caminhar com Deus. O que ele falou aqui nesse texto de Ezequiel foi muito forte. Que ele dá oportunidade para alguns ministrarem ao povo, mas não dá oportunidade para alguns ministrarem a ele. Deus está separando duas classes. Essa separação de duas classes é também uma separação de dois caminhos. O caminho de alguém que tem uma visibilidade diante dos homens, mas uma luz apagada no céu. Mas o caminho daqueles que são como os da casa de Zadok. Família, não adianta. E tudo bem que nós estamos até longe disso, mas nós precisamos de afirmar as verdades antes de Deus nos entregar as promessas. Família, não adianta se em algum estágio da nossa obra nós começarmos a receber aplausos terrenos, mas não sermos reconhecidos no céu. Nós não estamos atrás dos aplausos terrenos. O nosso coração é sermos reconhecidos no céu. Não adianta você conhecer o caminho que Deus anda com você, mas não reconhecer o caminho que você deveria andar com Ele. Quantos querem conhecer aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias entre nós? Não é simplesmente buscar uma bênção para as nossas obras. Não é sobre fazermos algo e pedirmos para Deus nos abençoar. É sobre perceber que o próprio Deus é quem faz e que nós já estamos debaixo da sua bênção. Por isso, seria inevitável em contextos de conferência nós não tocarmos no assunto avivamento. É inevitável nós não reconhecermos que esse é um tema que nos faz nos posicionarmos em santos ajuntamentos. Uma conferência é um santo ajuntamento. Já parou para perceber isso? Vou te contar uma coisa: na nossa conferência nós receberemos também pessoas aqui da nossa cidade de outras igrejas. E o legal é que vai estar todo mundo em busca da mesma coisa. Você sabe, eu acho muito lindo ver momentos, lugares aonde o povo de Deus se reúne. O povo de Deus que não é limitado única e exclusivamente a uma placa de igreja específica, mas a comunidade dos muitos filhos semelhantes a Jesus. Agora, vou te contar uma coisa. É muito lindo esse tipo de gente que gosta de visitar eventos de outros lugares, de outras igrejas,
Porque muitas vezes é uma galera que está em busca de avivamento. Nesse um ano de igreja Emaús, uma coisa que eu fiquei muito alegre é que muitas vezes eu fui em alguns outros eventos aqui na cidade, que não eram especificamente eventos da nossa igreja, e toda vez que eu ia num lugar, rapaz, era um tanto de gente da nossa igreja lá, glória a Deus. É porque esses ajuntamentos é aquele negócio, é a reunião daqueles que estão atrás do avivamento. Agora, por que eu estou falando isso? É porque eu quero até trazer uma clareza a respeito disso, porque do fundo do meu coração, eu quero viver um avivamento. Eu acredito que você quer viver um avivamento. Eu acredito que esse é um desejo que está no nosso coração. Quantos concordam comigo? Mas dentro disso que Deus está aqui trazendo hoje para nós, essa carta do céu para a igreja Emaús, eu quero abrir os seus olhos que avivamento não é apenas uma questão de busca. E com certeza uma característica forte de um povo, de uma cidade que experimenta avivamento, é uma constante busca pelo avivamento. Mas a questão mais profunda de que eu quero compartilhar com você é que avivamento é mais do que apenas uma questão de busca. Dentro do contexto que eu estou trazendo essa noite, avivamento é uma questão de alinhamento. Olha aqui para mim, não é apenas nós termos uma postura de buscar, mas é nós termos uma postura de nos alinharmos. Alinharmos. Se nós estamos atrás de avivamento, nós precisamos ter a disposição de um alinhamento. Não adianta você falar que deseja experimentar de um avivamento e você não ter a disposição de que isso vai bagunçar os seus planos pessoais. Mas o desejo da rasura é sempre esse: eu quero traçar os meus planos pessoais, depois eu oro e peço para Deus abençoar eles. Um povo que experimenta avivamento é um povo que está disposto a falar: Senhor, eu não vou aqui acordar hoje e pedir para que o Senhor abençoe o meu dia, porque eu já programei tudo que eu vou fazer. Mas um povo que experimenta avivamento é aquele povo que acorda de dia e fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor me direcione, o que eu tenho que fazer hoje? É mais do que apenas pedir a bênção sobre a sua agenda, é Ele definir a sua agenda. Isso aqui precisa ser real no nosso meio, isso aqui precisa ser real no nosso coração. Você sabe por que avivamento, mais do que uma questão de busca, é uma questão de alinhamento? Porque se você se alinha com aquilo que Ele está fazendo, deixa eu te contar uma coisa, tudo que Ele está fazendo já está avivado. Quem se alinha sempre vai estar em chamas. Quem se alinha sempre vai estar incendiado. Nós precisamos parar de correr atrás de algumas coisas que na realidade nós deveríamos estar andando lado a lado. É por isso que no caminho para Emaús, aqueles homens não reconheceram, porque é Jesus que estava andando com eles. Mas é por isso que Enoque foi tomado por Deus, porque é Enoque que estava andando com Deus. Sabe por que Enoque sumiu? Porque todos aqueles que Deus acha, os homens não o encontram mais. A minha oração é que Deus ache alguns aqui no nosso meio. Escolha alguém, Senhor. Ache os teus, Pai. Aqueles que andam nos altos caminhos de Deus se tornam suas propriedades exclusivas. Família, eu quero do fundo do meu coração dizer algo para você. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 5 verso 33, algo que é tão confortante para mim e para você. E se nós tivermos esse coração, você percebe como a vida vai se tornar mais simples. A palavra do Senhor diz, por intermédio de Moisés: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus.
E se você fizer isso, sabe o que acontece com a sua vida? Para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. A grande verdade é que tem muito crente que tem medo dessa conversa de o chamado de Deus, o caminho de Deus, e você fica com medo como se algo ruim vai acontecer com você. Mas eu quero te contar que se você for uma pessoa completamente entregue a Deus, você for alguém que já largou sua agenda para viver a agenda dele, é isso aqui que vai acontecer com você. Se você estiver andando no caminho dele, os seus dias serão prolongados, você vai viver bem. É por isso que não vive consagração quem não tem revelação do amor. É por isso que o principal combustível da consagração é o amor, porque uma vez que você confia, você não tem mais medo de se entregar. Aqui já está escrito. Agora, eu quero trazer algo bem óbvio para você nessa noite, porque isso não vai ter a ver simplesmente com aquilo que nós vamos viver essa semana, mas aquilo que Deus deseja que nós vivamos todos os dias. É que Moisés também fala em Deuteronômio, só que no capítulo 31, verso 8, algo que eu acredito que é o ponto. Deuteronômio 31, 8, para que de fato nós possamos viver nos caminhos de Deus. Você quer viver nos caminhos de Deus? Então olha aqui para mim. Então Deus precisa ir na frente. Esse é o ponto. Se você deseja viver nos caminhos de Deus, você tem que estar atrás dele, não na frente dele. Ele tem que ir adiante. O Senhor é quem vai adiante de ti. Deixa Deus ir primeiro. Os seus sonhos não podem ir primeiro. As suas necessidades não podem ir primeiro. Os seus desejos não podem ir primeiro. Deus tem que ir primeiro. O Senhor é quem vai adiante de ti, e Ele será contigo, e não te deixará, e não te desamparará. Não temas, e nem te atemorizes. Deixa Deus ir primeiro. Então você sabe o que é que nós precisamos, se nós quisermos andar nos caminhos dele? Precisamos de buscar direção antes da ação. Nós precisamos buscar direção. Você na sua vida, em alguns momentos talvez você possa pensar que o que está faltando é mais ação, mas você tem que entender que uma vez que você tem uma direção clara, a sua ação é mais assertiva. No que tange a nossa edificação, nós precisamos buscar direção. Você sabe o que eu quero aqui nesses dias de conferência? Eu não quero viver esses dias em si mesmos. Como assim? Para mim, dias como esse que nós viveremos, não é o fim daquilo que eu estou preparando, é o início. Em outras palavras, nós não estamos vivendo o ano inteiro para chegar na hora da conferência e falar: essa é a festa de final de ano da firma, confra da firma. Não. São nesses dias que farão com que através deles nós vamos seguir ainda mais adiante. Nós não viveremos essa semana como um fim em si mesmo. Nós viveremos essa semana como uma plataforma de direcionamento. Olha aqui para mim. Venha para a conferência com um desejo ardente no seu coração de receber direção. Direção. Deus vai falar com pessoas de maneira clara, de maneira específica. Vem para receber direção. Nós não podemos simplesmente alçar voo. Vou te contar uma coisa que eu já repeti aqui várias vezes. Sabe qual é uma das maiores características de o início de uma obra? É que está todo mundo a fim de alçar voo. Todo mundo quer voar.
Nós somos muito bem-aventurados em pessoas tão especiais que Deus colocou nessa casa. E aí, glória a Deus por isso. Às vezes a gente vê uma pessoa que a gente sabe que flui numa coisa, a outra que flui na outra coisa, e aí todo mundo pensa, então vamos embora, vamos voar. Nós só não podemos esquecer que nós não podemos alçar voo se antes nós não tivermos o destino para onde nós estamos indo. Quando o assunto é edificação de uma igreja, não tenha pressa. Não tenha pressa. É interessante porque tem muita gente que é viciada em programação. Tem gente que é viciada em ação. Olha aqui para mim com muito amor e carinho. Você não precisa, em primeiro lugar, e aqui eu não estou falando mal da ação, eu só quero que você entenda algo, irmãos, porque esse é o ponto que eu vou chegar a falar das duas verdades mais básicas do cristianismo, que a nossa vida precisa ser ocupada com oração e leitura da palavra. É só isso. É só isso. Você precisa ocupar sua semana com oração e leitura da palavra. A leitura bíblica e a oração são os meios pelos quais eu e você recebemos a direção de Deus. Não adianta você ser o crente da balada. Sabe qual que é o crente da balada? É o crente que não perde festa nenhuma, conferência nenhuma. O que está tendo na cidade? Eu estou indo lá. Ei! O que vai chacoalhar o seu futuro não é o número de eventos que você participa, mas é o número de vezes que você se tranca no seu quarto. Você tem que entender que eu não estou aqui tirando o valor da conferência, não, pelo contrário. Eu quero é que ela venha para maximizar as verdades que precisam estar enraizadas no seu coração, e não que ela venha para substituir algo que na realidade deveria ser aquilo que você tem que viver. Vamos embora, vamos orar e ler a Bíblia. Eu não quero convidar você a juntos fazermos os melhores eventos dessa cidade. Eu quero convidar você para que juntos nós oremos e leiamos a Bíblia. Mas eu vou te contar uma coisa. Se talvez você ama vir numa conferência, mas não para a sua vida para orar e ler a Bíblia, é porque está faltando fome. Porque você sabe qual que é a maior característica daqueles que oram e lêem a Bíblia? Eles estão com fome. Agora eu quero só te lembrar uma coisa. A principal, talvez, uma das principais características de alguém saudável é que ele tem fome. Quando alguém está doente, a primeira coisa que ele perde é a fome. Então, família, presta atenção com muito amor e carinho. O que eu quero é que Deus já vai começando assim a nos limpar, que Deus vai começando a chacoalhar o nosso interior, porque eu quero que a gente chegue quinta-feira para falar assim: papai, derrama porque eu quero viver, direciona porque eu quero andar na sua direção. Mas eu quero dizer algo para você: se para você é um desafio do tamanho do mundo, você só permanecer na presença, você sabe, talvez, não sei se você já percebeu, mas se tem um trem que agita meu coração no bom sentido, é trazer a clareza de que na hora que Deus está falando, nós temos que ficar quieto. A última coisa que eu quero na vida é edificar um povo que o mover está rolando aqui, tem uns 10 mil trabalhando lá fora. Meu Deus! Na hora que Deus está falando, ninguém tem que ser Marta, todo mundo tem que ser Maria. Nessa conferência, você que vai estar trabalhando, nós temos mais de 100 irmãos trabalhando em alguma coisa em algum dia. Glória a Deus por isso. Eu quero te falar duas coisas. No dia que você estiver escalado para fazer algum trabalho, dê o seu melhor. Mas no dia que você não estiver escalado para fazer nenhum trabalho, não queira estar, queira ficar sentado, comendo, 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 comendo. Algumas pessoas pela necessidade vão trabalhar todos os dias, mas vai ser a minoria da minoria. E eu tenho dito para os irmãos que estão organizando as escalas, eu falei, cara, eu quero no máximo
né? A maior parte das pessoas trabalhando um só dia. Nós temos 4 dias de conferência. 4. Sabe o que é isso? No dia que você for servir, você serve. Mas nos outros 3, meu amigo, o alvo é você receber aquilo que Deus vai liberar. O Senhor quer aumentar a nossa fome. A palavra de Deus precisa ser a nossa bússola. Nós precisamos estar cheios do Espírito para lermos a Bíblia cheios do Espírito. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe qual é aquela hora que Deus derrama assim aquelas revelações que você fala, meu Deus, parece que eu já li isso aqui 20 vezes e nunca tinha visto isso? É naquele dia que você está lendo com mais fome. A palavra de Deus precisa ser lida por uma pessoa cheia do Espírito, faminta. Você sabe por quê? É como sua avó falava naquele ditado, né? Meu filho, o melhor tempero para uma comida é a fome. Quando você está com fome e se debruça na palavra, você começa a ver coisas que você nunca viu antes. Mas olha aqui para mim, família, o que nós precisamos de alinhar no nosso coração é que nós não lemos a Bíblia apenas para aprender com o intuito de depois ensinar alguém. Mais do que isso, nós lemos a Bíblia para nos tornarmos como ela é. E se você não precisasse ensinar ninguém, você continuaria lendo para falar assim, eu quero ser isso aqui, ó. Eu quero ser o que está escrito que eu devo me tornar. Não é uma questão sobre para quem você irá ensinar, mas quem você irá se tornar. Que o Senhor esteja diante de nós. Você sabe um sinal, por exemplo, que a gente percebe na vida de alguém que Deus está diante dele? É que ele começa a raciocinar os assuntos da vida de maneira bíblica. Você olha para uma situação, você não pensa com a mente da ideologia que te formou no seu raciocínio, mas não, você raciocina de uma maneira bíblica. Porque aí sabe o que é interessante? Quando alguém pedir sua opinião, vai lá para Mateus 24, 35. Quando alguém te pedir alguma opinião sobre algum acontecimento terreno, você vai se lembrar que passará o céu e a terra, porém as palavras do Senhor não passarão. Aí se você fala assim, olha, eu não estou muito preocupado em eu ter a minha opinião. O que eu tenho não é opinião, o que eu tenho é fundamento de vida. E se eu tenho um fundamento de vida, quer dizer que aquilo que eu vou falar é atemporal. Porque a minha opinião poderia passar, mas aquilo que Deus estabeleceu não vai passar. Por isso que nós precisamos ter a palavra dele. Nós não precisamos ter opinião sobre tudo, nós precisamos ter uma perspectiva bíblica sobre tudo. A palavra do Senhor diz em Salmos capítulo 119, verso 105, aquele versículo tão conhecido, que a palavra do Senhor é o que para você? Lâmpada. Lâmpada, está aí? Estava separado. Lâmpada para os meus, é a tua, e luz para os meus caminhos. Vamos seguir os caminhos que Ele tem para nós, vamos ser como Enoque, vamos andar com Deus. Lembre-se, olha aqui para mim, ao se tratar a respeito de colocar Deus adiante, para que você conheça os caminhos de Deus, você tem que ler a Bíblia, mas você tem que orar. E o poderoso é que eu concordo com o Gustavo Paiva quando ele diz que você nunca deve ir para um lugar que a sua oração não foi antes de você. Nunca vá para onde a sua oração não foi antes. Isso precisa ser para nós um estilo de vida. Isso precisa ser de fato a maneira como nós, sem fazer força, lidamos com o nosso dia a dia. Família, lembra de uma coisa: oração não é lamento. Por que eu estou falando isso? Porque senão, às vezes, você acha que só o fato de você ficar lá lamentando, você está orando. Em outras palavras, se você está pesado, e depois de ter orado, continuou pesado, então você não orou, você reclamou. Não tem como você sair de uma oração do mesmo jeito, porque na oração você está entregando.
Por isso você pode perceber algo. A maior característica de alguém que ora do fundo do coração é o alívio. Porque depois da oração você... Entreguei. Entrega. Lembra que Deus não responde lamento, Deus responde fé. Você pode passar uma vida inteira lamentando que nada vai mudar, mas o que determina é o tamanho da sua fé. Família, o Senhor está querendo nos convidar a nós termos uma consciência da presença de Deus. Precisamos aprender a ter consciência da presença. Eu me lembro que em Peniel, no vale de Jaboque, no início, Jacó não estava tendo muita consciência. Depois que ele viu uma escada ligando a terra ao céu, os anjos subindo e descendo, ele falou: opa, eu acho que Deus está aqui. Na realidade Deus já estava, ele que não tinha percebido. E o fato é que nós podemos estar em um lugar onde Deus está, mas não termos percebido que Ele já estava. Precisamos de enxergar a Deus, irmãos. Família Emaús, nós não somos chamados apenas para ficar conversando sobre as coisas que sucederam. Primeiro versículo que eu li. Nós somos chamados para perceber o que Deus está fazendo e caminhar com Ele. Aí é por isso que quem entende os caminhos de Deus, às vezes dão algumas respostas que os homens estranham. Mas calma, é porque eu estou vendo algo que Deus está fazendo. Por exemplo, eu me lembro de algo que aconteceu que muitas vezes choca algumas pessoas. Porque olha que interessante, Pedro era amigo de Jesus, sim ou não? Um dia Jesus virou para os seus discípulos, o que ele falou? Que agora eu vou te chamar de amigo. Ele falou para os seus discípulos isso: a partir de agora eu vou te chamar de amigo. Você está comigo? Você está comigo? Então segura essa aqui. Jesus virou para os discípulos e falou que chamaria eles de amigo. Pedro era discípulo de Jesus, então logo Pedro era amigo de... Ali no final da trajetória do ministério de Jesus, teve um dia, guardado no devido contexto, que Pedro virou para Jesus e falou assim: Jesus, não vai para a cruz não. Pedro direto soltava algumas coisas, né? Como em Mateus 17, lá no Monte da Transfiguração: ó, vamos fazer aqui, né, um acampamento, vamos ficar por aqui mesmo, aquela coisa toda. Tinha uns convidados especiais. Mas o ponto é que em uma dessas ocasiões, Jesus vira para o seu amigo e fala assim: arreda-te daqui, Satanás. Olha que loucura, Jesus chamou o amigo de Satanás. Mas no dia que ele foi traído, e que Judas então realiza tudo aquilo que ele realizou, Jesus virou para Judas e chamou Judas de amigo. Por que Jesus chamou Pedro de Satanás, mas chamou o traidor de amigo? Porque quando Pedro estava incentivando Jesus não ir para a cruz, Pedro estava tirando Jesus do caminho. Mas quando o traidor fez o que ele fez, na realidade tudo aquilo que aquele traidor estava fazendo era cooperando para que Jesus permanecesse no caminho. Por isso que ele chamou Pedro de Satanás, mas chamou Judas de amigo. Aí o problema é que às vezes muitos crentes estão querendo expulsar um demônio, uma situação que Deus está querendo te dizer lá do céu. Por que você está falando com Satanás, quando na realidade é eu que estou fazendo isso? Sabe por quê? Porque você não tem que só cantar aquilo que o Brunão Morado escreveu. Você tem que entender que a porta aberta é você, mas a fechada é você também. E o problema é que às vezes Deus fecha uma porta, mas o sonho de todo crente é ficar triturando até a porta abrir, quando na realidade a porta fechada também é Ele. Pastor, como é que eu vou saber que porta que é Ele, que porta que não é? Simples. Eu estou andando por um caminho. Se eu estou andando por um caminho, se essa porta está fora do caminho, ela vai continuar fechada. Eu estou andando por um caminho. Olha aqui para mim. A única mensagem, eu não estou pregando hoje. Domingo que vem eu vou pregar. Eu vou pregar.
Vocês vão ter que me engolir. Hoje eu estou te dando um recado. Hoje eu estou preparando seu coração. Hoje eu estou trazendo estabelecimento de prioridade. Para que nós entremos quinta-feira, não apenas com um coração de oba-oba, mas um coração de falar: Deus, chegou a hora do Senhor chacoalhar minha vida. Chegou a hora do Senhor, que é o meu rei, determinar o que eu vou fazer nos meus próximos dias. É com esse coração que nós vamos vir para a conferência. Quando nós enxergarmos o caminho, nós vamos ter percepção espiritual. O time de adoração pode subir. É interessante, às vezes quero te lembrar de algo. O Espírito Santo está aí dentro de você. Você vai conseguir discernir quando Ele estiver falando com você. Fique sensível aos sinais. Você já viu quando tem aqueles meninos que fazem escolinha de futebol e criança jogando bola é uma maravilha, né? Porque não tem muito aquele negócio das posições. Aonde a bola está os 22. Já viu isso? Aqueles futebol de criança. Aí é o seguinte: todos os pais gritam ao mesmo tempo para o seu filho, cara. Isso é um negócio louco. Já viu isso? Mas eu vou te falar o que é mais louco. O mais louco é que quando o pai grita para o seu filho, no meio de todas as vozes de todos os pais, e no meio de toda a confusão de todos os meninos, quando o pai grita: Juninho! O Juninho olha para onde veio o grito e vê o pai dele. Alguém já viu uma cena dessa? Família, seu pai fala com você. Seu pai fala com você. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Então quero te falar uma coisa. Esses são dias que o Senhor deseja que você abra os seus ouvidos espirituais, porque Ele quer falar com você. Esses são dias que você deve preparar o seu coração para aquilo que Ele vai liberar desse lugar. Esses são dias que nós temos que vir com esse entendimento de que muito mais do que só um coração de busca, nós vamos ter um coração de alinhamento. São dias de nós percebermos muito mais do que apenas uma oportunidade para que peçamos para que Ele nos abençoe em alguma coisa que nós já predeterminamos, mas não. Senhor, eu estou aqui porque eu quero que o Senhor me mostre o caminho. Deus quer levantar aqui uma geração de casa de Zadok. Deus quer levantar aqui uma geração de Enoque, de pessoas que mais do que ministrar para homens, vão ministrar para Deus. Fique em pé onde você está. Olha aqui para mim. Talvez você fale assim: pastor, parece que o lugar que Deus está querendo me levar traz um desconforto. Se traz desconforto é porque na realidade Ele só está te esticando. E se Ele está te esticando é porque Ele está te preparando. Família, eu estava meditando em algo e o Espírito Santo falou algo ao meu coração que eu quero te relembrar. Quando você está nos caminhos de Deus, mesmo que o mundo inteiro possa estar caindo ao nosso derredor, nós estamos no lugar mais seguro que nós poderíamos estar. Vou te falar uma coisa: nós estamos vivendo dias que as pessoas estão com medo e apreensivas, com a sensação de que o mundo está caindo. Estou errado? Mas se você está nos caminhos de Deus, você pode descansar, que você está mais seguro do que nunca. Prepare o seu coração
Lembra de algo: você não pode permitir que os acontecimentos terrenos determinem a agenda celestial. Naturalmente falando, eu tenho dito isso nos nossos tempos de oração, naturalmente falando, seria o último momento do mundo para organizar um evento, no meio de uma guerra de narrativas políticas de uma nação. Mas os acontecimentos terrenos não podem interferir na nossa agenda celestial. Eu disse ontem na vigília, é um timing de você dar uma desplugada, uma desconectada. Eu quero te falar uma coisa: Deus permanecerá no controle do nosso país. Por isso, você tem que entender, a nossa guerra não está associada ao que acontecerá com a nossa nação nos próximos 4 anos. Que Deus está nos chamando aqui, nos dias da nossa oportunidade, é nós entendermos que nós temos uma responsabilidade com a nossa próxima geração. Então não é só sobre discutir o que está acontecendo agora, é sobre começar a construir o que vai acontecer nas próximas décadas. Se você parar para perceber, sempre existem 3 gerações vivas: o avô, o pai e o filho. Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se você é Abraão, você tem que se lembrar que mais do que simplesmente apenas focar os seus olhos naquilo que você chama de hoje, é você começar a preparar o mundo que o Isaac vai viver, o mundo que o Jacó vai crescer. Nós vamos parar de reagir, vamos começar a construir. Mas olha aqui para mim, você só pode construir em cima de uma planta que Ele vai te dar. Sabe o que eu sinto no meu coração? Que esses serão dias que Deus vai nos dar uma planta de construção. Deus vai nos dar uma planta. Nós vamos parar para receber a planta. Nós vamos construir em cima dessa planta. Vou te contar uma coisa. Você tem medo do esquerdismo? Vou te contar uma coisa. Vou te relembrar uma coisa. O antro do esquerdismo no mundo ocidental, eu consideraria o estado da Califórnia nos Estados Unidos. Se tratando de mundo ocidental, eu não vejo lugar na terra mais dominada pelo esquerdismo do que o estado da Califórnia. Eu não vejo. É lá na Califórnia que nós ouvimos que os pequenos delitos foram descriminalizados. Furtos até uma quantidade de valor não é mais crime. Que loucura! Todos esses movimentos de siglas, que eu não vou falar aqui o nome, tudo tem lá o seu berço de idealização. Pasme, é lá da Califórnia que Deus levantou a igreja mais influente para o mundo na última década. Deixa eu falar uma coisa, olha aqui para mim. Você não precisa de ter medo do que vai ser do mundo. É o mundo que tem que ter medo do que vai ser dessa igreja. Tadinho de Goiânia, cara. Sabe por quê? Porque Deus vai começar a liberar uma planta. Mas você sabe para quem que eu estou pregando? Não estou pregando hoje para as ovelhas, eu estou pregando hoje para os discípulos. Você enquanto ovelha, Deus vai correr atrás de você. Mas você enquanto discípulo, você vai começar a correr atrás do seu mestre. Vamos construir. Nós vamos ceiar para encerrar o culto daqui a pouco, mas olha aqui para mim, eu quero te convidar, vamos construir. Quero te fazer um convite. Se você
ainda não se inscreveu para a nossa conferência, tenha olhos espirituais sobre o que está acontecendo na nossa nação. Quando o mundo está acabando, olha aqui para mim, a primeira coisa que nós precisamos é de estratégia. Muita gente pergunta, pastor, o que fazer com isso, com aquilo? Ei, em primeiro lugar, ouça a voz de Deus, porque depois a nossa ação vai ser mais assertiva. Ei, vamos vir para o vestiário, que Deus vai falar o que nós vamos fazer. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Calma, Deus tem um plano. Deus tem um plano, vem ouvir o plano de Deus. Pague o preço que for necessário, desmarque aquilo que precisar ser desmarcado, mas não perca a oportunidade de vir ouvir os direcionamentos proféticos para essa casa. Se você não fez a sua inscrição, no final do culto ali, no nosso balcão, em frente aos banheiros, nós vamos fazer as inscrições. Você pode fazer no Pix, pode parcelar no cartão, enfim, caso você não queira fazer pelo site, faça aqui presencialmente. Família, escuta o que eu estou te falando. Eu não sei o que vai acontecer aqui no próximo final de semana. Eu não sei, mas Deus já sabe. Já existe uma preparação espiritual, já existe algo que está acontecendo no mundo espiritual, porque Deus quer falar. Fala ao nosso coração, Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. A palavra do Senhor diz que é do coração que procedem as fontes da vida. Começa a falar, Senhor, eu quero receber direção.